Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Começamos aqui mais o nosso quarto episódio aqui do nosso podcast aqui dentro da empresa, Aftercash, né? Show de bola. Certo? E hoje, cara, nossa convidada hoje, eu não entendo muito bem o que ela fala, não. Gordão, tem história contigo, não tem? Pô, velho. Dá de criança assim pra até a vida, certo? Yasmin, se apresenta aí, fala com a gente. Primeiramente, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeado quando recebi a mensagem do Lucas. Fiquei, meu Deus, muito feliz. Show de bola. E, bom, eu sou a Yasmin, fui professora desse menino, que agora está aí, né? Todo empresário aqui, todo apresentador. Vai ter que fazer uma diferença. Muito bem. E eu sou professora de inglês, moro aqui em Comodoro desde sempre. Legal. Fui fotografada pelo Lucas aos 2 anos de idade. Caracas, bastante Estava tempo. lembrando hoje lá, pequenininha lá no estúdio. É que eu comecei cedo, tá, galera? Eu comecei bem cedo, né? Porque eu sou velho, eu comecei cedo. É experiente, né? E aí? Pois é. Mas Isso é muito isso. bom. Show de bola. Yasmin, como é que... Primeira pergunta que eu te faço, né? Que às vezes a galera fica curiosa aí, né? Como que a Yasmin aprendeu inglês? Né? Da onde surgiu essa ideia? Por que a Yasmin começou? Da onde surgiu esse sonho de querer, talvez... Não sei se tinha sonho para isso, né? Mas como que você caiu nessa, né? De estar passando... Né? Sendo professora de inglês, né? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história aí. Bom, eu comecei a estudar inglês, eu tinha 7 anos, era criancinha. E eu comecei por um acaso mesmo, porque todos os cursos que tinham na cidade, os meus pais me colocavam. De inglês? De tudo. Ah, de tudo? Já fiz curso de tudo que vocês imaginarem. Só não fiz balé. Foi a única coisa que teve aqui que eu Nossa. nunca fiz. Sério? Já fiz de violão, de teclado, de dança, gente. Já fiz aula de dança, de tudo. E aí surgiu a oportunidade de ter aula de inglês. E aí minha mãe me colocou, né, junto com a minha prima. E desde então não tinha nem escola na época, né? Era no fundo da casa da professora. E desde então eu nunca parei. Desde os 7 anos eu nunca parei de estudar inglês. E eu nunca tive o sonho assim, de ser professora. Uhum. Na verdade, eu sempre tive o sonho de fazer muita coisa. Então, eu sempre dizia que eu, desde criança, né? Um dia eu queria ser médica, no outro dia eu queria ser... Sei lá, até astronauta eu já quis ser. De tudo mesmo. Ah, ainda dá tempo. Eu acho que ainda dá tempo ainda, né? Dá tempo, né? Ela Quem fez sabe? de tudo. E de tudo mesmo, assim. Já quis ser, sei lá, artista, já quis ser muita coisa. E quando eu tive a oportunidade, então, de começar a ser professora, eu já queria também, né, dentre as milhares de coisas que eu queria fazer. E aí eu topei em 2015, com 12 anos. Foi quando eu entrei pela primeira vez numa sala de aula como professora. Caracas, 12 e anos. 12 Já. anos. qual que era a idade dos alunos na época? Pois é. A minha primeira aula foi para as professoras da escola, para elas verem, né, como que eu ia me sair. Sim? E a minha primeira turma foi de crianças de 3 anos. E depois, no ano seguinte, com 13 anos, eu tive uma turma de adulto, que foi o Caracas. meu maior desafio Que legal. Você estava com 13 anos e você já deu aula para adulto? para adulto. Caramba! E eu arrisco... Caramba, velho. Não, eu 13 que dei anos. aula, acho que com 19, né, para adultos, lá no IJA, né, dando aula de... Na época, eu acho que era matemática, né? E aí, eu tô aqui, eu pensando que eu tinha começado cedo. A menina começou com 13, dando aula para adulto, velho. Lucas, você não é nada. Você não é nada, O velho. meu nível caiu. Você caiu absurdamente. Ai, que legal, que isso. cara. E foi assim, eu lembro que me pediam para esconder a idade, né? Porque, pelo amor de Deus, o que as pessoas iam pensar? Uma professora de 13 anos. Mas por quê? Por causa da descrença, você fala? Tipo assim, das pessoas, pô, né? uma criança de 13 anos. Porque às vezes... Só depois da segunda aula, que aí eu falei a minha idade, ninguém acreditou, né? Todo mundo ficou tipo, nossa, como assim? Mas isso da idade também sempre foi algo que eu trabalhei muito em mim. Então, no começo tinha essa, né? Tipo, o que as pessoas vão pensar? Sim, Mas eu falo que, assim, o mercado, ele se preocupa com resultados. sim, Com claro, certeza. com certeza. Então, primeiro eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho. E aí, quando as pessoas me acreditaram, aí eu falei a minha idade, que aí já não faria muita diferença mesmo, né? Entendeu? Então você Você provou algo na sua profissão que na realidade a idade tanto faz como tanto fez, né? Exatamente. Entendi. Mas assim, o que te chamou a atenção
assim, na sua juventude, até hoje, cara, você tá aí, sabe, empenhada como professora, tipo, na língua inglesa? O que te chamou mais, tipo... O que mais te influenciou, né? Isso. Talvez, o que mais te influenciou a estar ali? Que pilar te sustenta até hoje, cara? É porque, assim, eu venho de uma família de educadores, né? E de empresários também. E eu só fui pensar nisso, ligar esses pontos esse ano. Foi quando eu comecei a trabalhar para mim, né? A ter a minha empresa. E aí eu parei para pensar, eu falei, cara, na minha família, o tanto de professoras que tem e de empresárias. Então, acho que talvez sempre esteve ali. Eu só nunca tinha percebido, né? Mas de dar aula, assim, de gostar de educação, eu lembro que quando eu tinha, 4, 5 anos, quem me alfabetizou foi a minha prima, a Ludmilla. Caraca. O que ela aprendia, ela era um ano mais velha que eu. O que ela aprendia na escola, ela chegava em casa e brincava de escolinha comigo e me ensinava. Caramba, que legal. E ela também é professora de inglês, E né? ela também é professora hoje de inglês. Caracas, mano. Exatamente. Lud, ó, você tinha ouvindo a gente aí, cara... Né? Se prepara, hein? Queremos você aqui também. Mas eu Isso convido aí. Que ela legal, pra cá, mano. né? Que legal, que legal, que legal. E a Lud tá também, assim, desde sempre professora, né? Ela foi... Minha mãe também, claro, minha tia, né? Mas quem me alfabetizou, eu falo que foi a Ludmilla. Show. Mas na Show. realidade ali na escola, era sempre vocês duas juntos, não era? Sempre. Sempre, né? Nós começamos a dar aula juntas também. Porque, tipo assim, meio que eu, tipo assim, como eu era aluno, eu também observava as coisas. Porque, por exemplo, você ali as duas em si, meio que uma ajudava a outra, sabe? Ah, tenho dúvida nisso, tenho dúvida... Tipo assim, em nenhuma, eu vi aquele, por exemplo... aquele certo tipo de ciúme, sabe? Por exemplo, de superioridade, sabe? Por exemplo, eu sei mais isso, eu sei mais aquilo. Não, as duas eram sempre bem companheiras umas com as outras, sabe? Show de bola, show de bola. Mas assim, quando vocês estavam lá juntas, né? Era um programa da Champions, no caso? Pegar alunos, os melhores alunos? Como é que funcionava, assim, para ter escolhido você com 13, né? Talvez a Lud também, eu acho que estava bem novinha, né? Com certeza ela estava com 14, você falou que é um ano de diferença, né? Sim. Então, não sei quanto tempo ela entrou, mas eu acredito que também era novinha. Como é que funcionava para você ter sido convidada? Por que houve esse convite? Foi assim, eu lembro que a gente estava no curso de férias do meio do ano. Então, em julho agora faz 7 anos, se eu não me engano. Acho que é 7 anos. Então, eu lembro que na época trabalhavam 2 adolescentes lá, só que eles estavam para sair. E aí a escola sempre gostava de manter monitores, para dar oportunidade também, né? Sim, sim. Então era meio que um programa, eu acho. E aí eu lembro que a Nax, né, a dona da escola na época, ela chamou a minha mãe e a minha tia e perguntou se elas deixariam a gente fazer um teste lá, começar a dar monitoria, né? Legal. E aí, em troca, no começo a gente nem recebia, era só uma experiência mesmo, né? E aí nós topamos e trabalhávamos lá dando reposição de aula. Então, eu lembro que eu planejava a mesma aula assim 1000 vezes, porque era para 1000 alunos diferentes. E aluno que entrava depois na escola, que perdia conteúdo, né, eu tinha que repor. Aluno que tinha muita dificuldade, eu ensinava ali. E foi essencial para eu estar aqui hoje, porque eu comecei individualmente, então não comecei numa turma exatamente, né? Eu comecei com a turminha de bebês, mas também ajudando nas monitorias. E com o assunto, por exemplo, o aluno tinha muita dificuldade em um assunto específico, então eu só estudava aquele assunto específico e ensinava. Ah, entendi. Então, Você pegava a dificuldade do aluno e aplicava. Aí você se preparava para aquela aula específica. para aquela aula. Então, eu não precisava, assim, eu não tinha aquela ansiedade de entender o currículo todo do curso, né, no começo. Então, para as criancinhas de manhã e à noite eu trabalhava com algum adolescente, né, ou até algum adulto, às vezes, mas sozinho. E, normalmente, era alguém que eu já conhecia, então era mais tranquilo. Mas a turma de adulto mesmo foi no ano seguinte, que foi, assim, o meu maior desafio, mas foi o que me impulsionou mesmo. Então, foi uma turma que, até hoje, a gente se encontra na rua e a gente conversa, e me acrescentou muito. Caracas, mano, que legal. Então, assim, uma opinião sua aqui. Entre trabalhar aí com os adolescentes e os adultos, qual, assim, você preferiria? Adulto, com certeza. Né? Adulto. Mas porque fez você crescer, né? Que nem você falou. E o inglês? O inglês também é mais fácil para a criança pega mais fácil, ou o problema mesmo é fazer ali atenção, gerar atenção, né? Qual que é a dificuldade com a criança? Eu costumo falar assim, quando falam, a criança aprende mais rápido? Depende.
Porque imagina que assim, a pessoa vai precisar um número fictício, né? A pessoa vai precisar de 1.000 horas para aprender inglês. Se você começa a estudar essas 1.000 horas com 30 anos, tem a rotina, tem a família, tem conta, tem trabalho. Você não vai conseguir se dedicar tão rápido e você vai demorar ali um tempo a mais, né? Já está ali, né? Enfim. Então, imagina que para a criança começar a dar o primeiro passo nessas 1.000 horas, ela vai atingir isso mais rápido. Então, por isso que a gente tem essa ideia de que a criança aprende mais rápido porque ela começa antes, né? E também tem a questão social de que a criança não precisa se preocupar com trabalho, com rotina, com contas, com a família. Então, a mente dela está mais livre, ela vai aprender mais rápido, né? Ela vai ter mais tempo para isso. E ela vai começar mais cedo. Então, ela tem essa vantagem. Ela tem um ciclo maior, né? Tem um ciclo maior, justamente. Inglês. Show de bola. Show de bola. Hoje, assim, já sei que você também é professora, né? Quanto tempo sozinha? Já assim, você e você, né? A Yasmin grava professora. Quanto tempo você está sozinha, assim? Eu comecei na pandemia, porque acho que a pandemia foi assim, um impulso para muita gente, né? E foi para mim também. Só que na pandemia eu ainda trabalhava na escola. Então, sozinha mesmo, este ano. Esse ano. Legal. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo muito essa questão assim, aprenda inglês em 30 dias, aprenda inglês em 6 meses. Eu vi uma agora, eu não lembro de qual empresa que era, falava assim, cara, inglês fluente em 1 ano. O que seria essa fluência e se isso realmente é possível, pegadinha aí pra galera só entrar na aula e... Não é algum jogo de mercado, assim, só uma... querendo ou não, trazer só alunos para questões, né? A gente já sabe. Existe essa possibilidade ou não? Como é que é? Falando bem sinceramente, é uma jogada de marketing. É uma jogada de marketing. E, assim, essa questão de aprender inglês é relativo. Por quê? Aprenda inglês. Se eu aprendi uma palavra em inglês... Aprendeu. Entendi. Então, assim, eles não falam, né? Tipo, aprenda... chegue até o nível avançado em 6 meses. Não é isso. Então, agora tudo fez sentido, gordão. Dá uma risada ali pra eles. Entendeu, gente? Cara. Não existe isso de aprender inglês em 6 meses, pelo amor de Deus. Se o seu objetivo for ficar fluente na língua, né, gente? Não dá. Ai, cara, que sacanagem, né, mano? Mas que bom pros caras, né, que faz isso. Pois é. Mas o que tornaria assim, falar assim, ó, eu sou fluente em inglês, o que seria? Boa. Existe uma diferença entre ser fluente e ser proficiente. Normalmente, as pessoas buscam fluência, né? É isso que todo mundo quer, ser fluente. E aí entra também aquele ponto de aprender inglês sem gramática. É possível? Que aí, no caso, é só a comunicação? Pois é. Conversação, né? Em teoria, sim, porque gramática a gente entende regras gramaticais. Tem como aprender inglês sem aprender regra? Tem. Só que a gramática ela está inclusa na fala. Tudo que a gente está falando agora tem a gramática do português. Sim. Senão a gente não estaria formando frases, né, orações. Então, dá e não dá para aprender inglês sem gramática. Mas o que os cursos, os que eu tive experiência, né? O que eles prometem aprenda inglês sem gramática, o que é? Eles enchem a pessoa de informações, jogam frases prontas para a pessoa decorar, que, na verdade, tem gramática ali, ela só não está aprendendo a estruturar. Então, ela não está aprendendo regras, explicações, mas tem gramática ali. Entendi. Mas, então, é possível, então, de eu aprender inglês sem precisar a gramática? Como a gente aprendeu o português, por exemplo, né? Sem precisar... Tipo, a gente aprendeu a falar primeiro. É verdade. Sem saber escrever. Sim. E sem saber, por exemplo, a gente não sabia que tinha que conjugar porque o sujeito da frase era eu. Era o nosso instinto, né? A gente falava. E a diferença da fluência e proficiência é que a fluência, nós somos fluentes em português, certo? A gente consegue se comunicar sem passar perrengue. Mas eu não me considero proficiente em português. E o que mais prova isso do brasileiro é o Enem. Então, por que a maioria dos brasileiros vão mal na redação do Enem? Porque nós não somos proficientes na língua. Então, a proficiência é estudar termos técnicos, entender de gramática. Então, eu sou proficiente em inglês porque eu sou professora. Mas, talvez, se eu não fosse, eu não ia querer ser proficiente. Talvez. Então, a fluência, ela se atinge independente da proficiência. Que legal. Entendi.
Você falou Nada isso aí. que ela é professora, né? Mas eu queria saber também se você também é aluna, se você faz alguma faculdade ou busca algum método de se melhorando, sabe? Tem isso? Com certeza, com certeza. Eu faço faculdade de letras em inglês, eu sou aluna também de estudante de letras, e eu também atualmente encerrei, essa semana, foi a minha última aula como aluna, numa turma de inglês avançado para professores. Para professores. Para professores. Que Então, legal. na nossa turma só tinha professoras. Que bacana. Nossa. Então, tipo assim, tô contratando a Yasmin. Não é só uma sonhadora ali que vai só me ensinar verbo to be, não, né? Não mesmo. Cara, É o básico. a única cara. coisa que eu aprendi de inglês na escola, mano. Verbo to be. Mas aprendeu, pelo menos? Não. Na verdade, eu vou falar diferente. A única coisa que eu estudei. Que eu estudei. Boa, Porque, boa. cara, é muito doido, cara. Todos os professores, desde quando entrou inglês na grade, foi só verbo to be. Galera, vamos aprender hoje verbo to be. Né? Então, era uma coisa muito doida, né? E eu nunca aprendi aquilo. A única coisa que eu aprendi de verdade na escola foi o verbo to be. A gente só estudava isso o tempo todo. Mas até Né? hoje. Cara, eu lembro que eu estudava tarde ainda, né? Porque eu estudei toda a minha vida, eu estudei no Rosa. E aí entrou um professor, verbo to be. Entrou uma professora, verbo to be. Entrou um outro professor, verbo to be. Aí, cara, eu falei assim, pô... Aí apareceu um professor de espanhol, me ensinou o verbo to be. Zoeira. Não duvido. Zoeira. Mudou o idioma, mas o verbo to be tá ali, né? Com certeza, pô. Mas isso... Por que o verbo to be é tão importante? Porque eu fiquei sabendo que, de fato, é importante. Agora, por quê? O que seria esse maldito ou bendito verbo to be? Ah, ele é lindo, não falo assim dele. Eu amo. Eu falo assim porque eu nunca entendi, então eu tenho dificuldades. Mas por que serve? Por que é tão importante aprender o verbo to be? É porque, assim, o verbo to be ele é a base de qualquer gramática em inglês. Então, qualquer gramática vai ter o verbo to be nele. Caraca, Assim, sabe o que eu acabei de descobrir? Eu não tenho nem a base do inglês. Porque eu não aprendi o verbo to be. Cara, que droga. Mas e aí? Rich, it ali, né? Você lembra, né, Ian? Ian. Com certeza. Ô, Ian, não faz vergonha não, Ian. Mas assim, ó, vamos pensar em outra área, vamos pensar na matemática, no qual eu sou péssima. Mas, quando a gente está aprendendo ali matemática, a gente aprende as 4 principais funções. Né? Então, adição e subtração, divisão e multiplicação. Aquilo vai ser a base para equações difíceis do futuro. Então, a gente não precisa passar a vida inteira aprendendo somar e dividir, né? Como é o verbo to be, que a gente acaba passando a vida inteira vendo isso. Mas, lá na frente, quando a gente vai aprender equação de segundo grau, equação de primeiro grau, tem adição ali no meio. E isso só foi possível porque lá no fundamental a gente aprendeu a somar. Então, o verbo to be é isso. Lá no ensino médio, quando a gente aprende gramáticas mais avançadas, o verbo to be está ali no meio. E a gente só vai conseguir elaborar frases mais difíceis se a base estiver bem sólida. Por isso que o verbo to be é batido na tecla tantas vezes. Agora então o culpado não são os professores. Ô, me perdoe, hein? Se vocês tinham assistido, me perdoe. Eu não sabia que era tão importante. É importante, demais. Entendi. Ele vai Então, seguir com a ele gente assim realmente. para sempre. Então essa gramática é como se fosse o chão, né? É o chão, exatamente. Entendi. Faz o básico bem feito aí, hein, gurizada? Verbo to be. Então, quando o professor de vocês for ensinar verbo to be, entenda verbo to be. Entenda o verbo Que to se be. você quer aprender a falar inglês, tem que falar o verbo to be. Tem que saber Exato. conhecer o verbo to be. Mas eu também não culpo os alunos, não. Eu sei que é bem chatão essa ideia de gramática com regra cuspida ali e acabou, né? É chato mesmo para quem não gosta. Então, o que eu tenho aprendido? De alguma forma, gamificar isso, deixar isso mais legal. E foi algo que eu aprendi com as crianças, mas que eu tenho trazido para os adultos também. Então, por exemplo, teve uma aula que eu ensinei verbo to be utilizando o Ben 10. Que legal. Então, eu fiz uma analogia como se o verbo to be, que começa com BE, fosse o Ben 10. Porque ele tem os monstros ali, tudo. Eu tive que aprender o nome dos monstros também, que eu não sou muito assim do Ben 10, né? Eu também não sou, não. Eu só conheço 4 braços. Pois é. Cadê o bom de companhia de vocês? E foi assim que as crianças do 7º ano aprenderam de uma vez por todas o verbo to be. Então você usa uma estratégia baseada no desenho para poder aplicar esse conteúdo nas crianças. Exato. Eu sou da analogia, assim, eu gosto de... Porque eu sou muito limitada. Então, para eu aprender, eu preciso comparar com alguma outra coisa. E por que não fazer isso em sala de aula também? Se é algo que talvez os alunos gostem, né?
Na verdade, na real, se todos os professores entendessem desse formato, né, que é falar por parábolas, né, para contar histórias, contextualizar e tal. Eu faço isso também, né? Talvez meus alunos possam estar sabendo, tá me ouvindo aqui. Eu sempre uso a questão do desenho, né? Aí eu sou muito zoado lá pelos meus desenhos horríveis, porque eu acabo desenhando, falo, vou desenhar alguém aqui agora. Aí eu vou lá e desenho e começo a falar, exemplificar. E funciona muito bem, né? Funciona muito bem porque eles não esquecem. Eles falam, aquele desenho feio lá que você fez naquele dia, né, professor? Então é legal. Então, você usar o que eles gostam, né? Seria bem bacana. Legal, muito bom. Exatamente. Muito e bom como é mesmo. que é a sua rotina trabalhando nisso? Olha, é legal, mas é difícil para eu entender que eu preciso ter uma rotina separada do meu trabalho. Por quê? Eu trabalho em casa. O meu escritório é dentro do meu quarto hoje. Eu ainda não tenho, sim, uma sala só para isso. Então, imagina, eu estou ali dentro do meu quarto trabalhando, dormindo, descansando, assistindo série. É difícil para o meu cérebro entender, sabe? O momento que eu tenho que trabalhar e o momento que eu tenho que descansar. Então, às vezes, é um momento de descanso e eu estou trabalhando, por exemplo. Entendi. E interfere em ambos os Interfere. processos. Acontece, eu coloco bastante a culpa nisso por conta do home office. Porque para quem já justamente. trabalhou fora, que você já trabalhou numa escola, por exemplo, você sabia que você tinha que cumprir um horário lá. Então você não, às vezes a gente realmente, o cérebro da gente engana a gente que, tipo, eu agora estou em casa, então eu não preciso trabalhar. Então a rotina, ela acaba te arrebentando ali, né? Exato. E te derrubando. Por isso que talvez eu apoio talvez o Elon Musk, né, que ele mandou todo mundo voltar para trabalhar. Porque de fato, assim, a gente cai, queira sim, queira não, a gente cai um pouquinho de produção. Claro que existe aquelas pessoas de alta performance que se ponderam, mas a gente cai um pouquinho de produção. Se dedicam mesmo, né? Cai mesmo, entendeu? Mas assim, nós, seres humanos médios, né, eu não cheguei lá ainda, né, então é um pouco mais difícil. Não se coloca, talvez você está acima da média aí de muita gente, né? Isso é muito legal, isso é muito bom. Mas hoje você já consegue praticamente sobreviver só com as suas aulas? Consigo. Quer focar 100%? Sim. Hoje você está com quantos alunos? 15. 15 alunos? 15 No alunos. total já passou com quantos alunos na sua mão? De escola, assim, Desde tudo? os seus 13 lá, quando você começou, quantos Algum tá alunos? aqui. Então, quantos alunos você acha que você já pôde dar aula de inglês? Eu fiz um levantamento até para colocar no meu Instagram esses tempos e passou de 800. Caraca! 800 alunos? 800, cara. 800 alunos. Só a Mas, língua gente, inglesa, né? Só a língua inglesa. Mas assim, em Comodoro ou em outras regiões também? Em tudo, né? Porque focando aqui nas escolas, eram físicas, então só os alunos daqui. Mas online, daqui eu tenho 2 alunos. O restante é tudo de outros estados. Todos. Nossa. Todos. Então o mercado é forte, então, hein? É verdade. E falando do mercado, vamos ponderar nesse assunto aí um pouquinho. Como é que funciona esse mercado? Se tem mercado é porque existe. Como é que funciona o mercado da língua inglesa na vida das pessoas assim? Você acha que influencia para alguma pessoa que for trabalhar em alguma empresa grande ou algo do tipo? Porque você acha que o inglês ainda com esse mundo globalizado, com o celular que fala por você, né? Por exemplo, hoje o Google Tradutor, ele fala Ele fala tudo. tudo, né? Você acha que ainda é tão necessário o inglês? O que você me diz? Hoje, muito mais do que quando eu comecei. Sério? Cara? Com certeza. Com certeza. E, gente, assim, ó, eu costumo falar que não há tempo melhor para se destacar do que na era que a gente está vivendo. Porque nós acabamos nos acomodando demais, então a gente fica sempre ali. Se está na média, tá bom. E não tem problema estar na média também, né? Tá tudo certo. Mas para quem quer se destacar, a melhor hora é agora. Eu concordo. Eu tava pensando aqui agora, Gordo. Para fazer mestrado, por exemplo, hoje já exige uma segunda língua. Exige. Eu fui fazer uma prova de mestrado e lá estava assim, pré-requisito inglês. Né? E aí, por exemplo, existe vários concursos públicos hoje também que já está exigindo a língua inglesa, né? Então é muito bacana. E digo ainda mais, né? Eu estava preenchendo uns documentos para fazer um visto, né? Que hoje minha mãe está nos Estados Unidos. Eu falei assim, eu estou tentando fazer uma visita para ela e tal, vou fazer meu documento, né? Aí fui fazer o passaporte e agora estou me preparando para ir lá fazer o visto. Aí eu fui conversar com um advogado de imigração,
né, que ajuda a organizar a documentação, tá? Aí ele pegou e falou assim, cara, se você tiver fluência em inglês, a possibilidade aumenta mais de 50% de aprovação. Né? Quando ele falou isso para mim, a minha vontade era chorar, né? Porque eu não aprendi nem o verbo to be. Então, assim, realmente ela influencia demais, cara, até mesmo na aprovação do visto. Exatamente. E em tudo, assim, nos pequenos detalhes do dia a dia até um mestrado. Então, por exemplo, uma notícia mundial que saiu no Twitter. Se a pessoa não sabe inglês, ela vai ter que esperar alguém traduzir. Ela vai ter que esperar algum jornal ir lá e traduzir, alguma página traduzir. Então, quem sabe inglês e sabe utilizar isso bem, sai na frente. Isso é verdade. Sabe que eu estava pegando... Existem várias pessoas que a gente segue, né, sobre marketing digital, porque é a nossa especialidade aqui, a gente trabalha com toda essa parte digital, rede social, sites, vendas online. E aí, praticamente daí que partiu a ideia de chamar Yasmin, né, que é essa questão do inglês e tudo mais. Olha o que aconteceu. Ele estava dando uma aula, esse rapaz, o nome dele é Kaique. Ele estava dando uma aula lá, bem bacana e tudo mais. Aí ele pegou e falou assim, cara, sabe por que eu estou à frente de praticamente todo mundo? Aí ele pegou, deu aquela pausa, né, dramática, e ele falou assim, cara, é porque eu sei inglês. Né? Aí todo mundo assim, né? Aí eu vi que o chat estava assim, mas por que tem a ver o inglês? Ele falou assim, cara, tudo que tem no Brasil, tudo que é vendido no marketing digital no Brasil, foi copiado dos americanos. Ou seja, tudo que nós temos aqui. Aí eu falei assim, mas como assim tudo? Aí ele começou a falar várias coisas, até os produtos, os filmes, as séries, tudo que nós consumimos hoje é americano. Né? Nossa cultura já está meio que com estilo americano mesmo. Né? E aí quando ele começou a desmiuçar, ele falou assim, cara, eu aprendo alguma coisa nova, quentinha lá dos Estados Unidos, porque eu aprendo tudo em inglês, eu não aprendo com o Brasil. Porque aqui no Brasil, quando você aprende alguma coisa, o brasileiro já está copiando de vários outros brasileiros. Enquanto ele aprendeu primeiro lá e trouxe a novidade, né? Da fonte, então, por isso que ele acaba ganhando mais dinheiro, por isso que ele acaba estando à frente de todo mundo. Então, olha como que o inglês realmente é algo importantíssimo, né? Então, sabe o que eu olho para você hoje, né? 19 anos, né? Você está mudando a vida de muitas pessoas. Isso que é muito legal, né? A importância, o seu papel na sociedade é importantíssimo, principalmente hoje para os brasileiros. Começou a mudar a vida das pessoas aos 12, né? Foi. Então isso é muito legal. Agora uma curiosidade minha, que eu sempre, sei lá, eu não sei inglês, né? Mas também eu não sei por causa que foi mais falta de vergonha na cara minha. Gordão, tá sumiu. Foi mais falta de vergonha na cara minha, porque eu, tipo assim, eu gostava, mas ao mesmo tempo não gostava, sabe? Eu sentia que era uma parada ali, né? Tipo, por que eu vou aprender isso, sabe? Eu tô no Brasil. Nem sabe? quero viajar pra fora, né? Pra que aprender inglês afinal? Não, aí depois você pega uma idade, Nova York, Londres, inglês, né, cara? Como é que você vai lá dar tapa a cara, sabe? Mas assim, a minha dúvida é o seguinte, como é que é codificar duas línguas, sabe? Por exemplo, vem uma palavra, certo? Pensa em qualquer palavra assim, sei lá. Na sua mente, como é que é separar duas línguas pra você na cabeça? Cara, eu fico pensando, deve ser difícil pra caramba, porque eu não consigo nem falar português direito, imagina eu trabalhar com duas línguas na minha cabeça. Eu tava vendo o vídeo no YouTube, aí o cara tava falando, ele era brasileiro, aí ele tava falava com o americano e mandava um português junto, assim, sabe? Ele tava falando assim, você não e falava, tudo bem. Eu falei, o que tem a ver tudo bem, cara? Você tava falando em inglês, mano. Como que acontece isso? Você consegue explicar pra mim? De verdade mesmo? Porque eu não sei, cara. Olha, que gera confusão, gera. Mas às vezes eu costumo falar que é um perrengue chique, né? Porque, na maioria das vezes, eu esqueço a palavra em português, mas eu sei inglês. E aí, pra explicar o que eu quero dizer? Acontece? Acontece Caracas, muito. Mano. Principalmente quando eu tô sendo intensivão, sabe? Porque assim, né? Não é porque professor que tá, o tempo inteiro vendo inglês. Não, né? Enfim, eu moro no Brasil, né? Mas tem épocas em que, um dia em que eu tenho aula de manhã e à tarde, e aí à noite eu ainda vou assistir série em inglês, e aí eu consumo conteúdo em inglês. Às vezes chega no fim do dia ou no dia seguinte, eu estou assim, pensando tanto em inglês que eu esqueço. Às vezes eu esqueço o português. Ou então... Assim. No caso da palavra, né? Você alguma palavra. Sim. Então, eu não lembro o que foi esse dia, eu estava numa aula, e aí eu tive que desenhar para o aluno lembrar o que era em português, porque eu não lembrava.
Então, assim, acontece muito. E acontece também de terem expressões que não tem no português. Então, Ah, verdade. às vezes eu tô falando inglês e jogo um né sem perceber, porque o né é nosso, né? Não tem um né em inglês. Né, o why, sou. Pois é. Trem. Trem, sou. Manda um trem lá do nada. Acontece. Mas às vezes tem coisas em inglês também, tipo, eu gosto muito de usar right no final de frase. E às vezes eu tô falando em português e eu, O que significa right? seria o nosso. É o equivalente ao né, mas não é ainda o né. Seria um certo. Então, Alright. tipo, Certo? a aula é agora, certo? Seria tipo isso. Entendi. E às vezes eu tô falando assim, a aula é agora, right? Aí eu, certo? Então, às vezes, acontece essa confusão. E não é proposital. Eu lembro que quando eu estava na escola, aconteceu um episódio uma vez muito legal. Eu era aluna do Rosa, à tarde, no Fundamental, e eu fui fazer uma prova de verdadeiro ou falso, de artes. Naquele dia, eu tinha passado a manhã inteira, eu corrigi pelo menos umas, 200 provas da escola, de todas as turmas, porque enquanto monitor eu também corrigi a prova, né? E aí eu cheguei à tarde na escola, fui fazer a prova, no outro dia a professora me chama e fala, Yasmin, o que você quis dizer aqui? Porque a prova era de verdadeiro ou falso, e aí em português a gente coloca F para falso, V para verdadeiro. Só que em inglês é T para verdadeiro, porque é true, e F para falso, que é false. E eu coloquei na prova inteira T e F. Caraca. E agora? O que é ter, cara? Foi, ela, o que você quis dizer aqui? E, gente, não é proposital, juro. É tipo Tim. É assim, sim. Sabe? Tim. É aquele chique, cara, porque, tipo assim, pô, deve ser, tipo, ao mesmo tempo é bom, ao mesmo tempo, não é que atrapalha, é que, tipo assim, pô, é que eu sei tanto uma parada que é difícil separar, sabe? Isso que é o massa. Yasmin, mudando um pouquinho de assunto aqui, nós está falando de como você se deu bem até hoje e tal. Agora nós queremos saber um pouquinho das pedras que estavam no meio do caminho. Você tem alguma falha preferida que, tipo assim, fez alguma grande, assim, por exemplo, que tipo, você lembra até hoje que tipo, mudou, sabe, alguma coisa? Porque, tipo assim, a gente não aprende só acertando, se dando bem. Que nem aquele ditado, né? Você não acorda todos os dias motivado, com um sorrisão nos dentes, enfim. Você tem alguma... Porque às vezes aconteceu uma coisa bem ruim, né? Ou ruim, ou aconteceu, sei lá, ou igual o Gordo falou, uma pedra no seu caminho que te fez crescer, né? Pode ser no caminho, alguém te tacou também. Não, não fala isso não. Olha, houveram várias pedras, na verdade, ainda tem, né? Mas assim, que me fez querer entrar de vez no online, você diz? Não, assim, que te fez querer crescer, se desenvolver. Não é que você tem 19 anos, porque às vezes acontece alguma coisa, é tipo assim, né? A sua mãe, você pedir 10 reais pra sua mãe falou assim, não tem 10 reais não. Não vai me dar? Beleza, eu vou conquistar meus 10 reais. Aconteceu alguma coisa assim? Ou não? Olha, tiveram várias pedrinhas, mas assim, alguma que me impulsionou a estar aqui, assim, não me lembro, de verdade mesmo. Mas assim, algumas coisas que me fizeram crescer bastante. Alguns comentários, não que chegaram até a mim, principalmente pela minha idade, sabe? Não que chegaram até a mim, isso nunca me aconteceu, graças a Deus, porque eu não saberia como reagir na época. Mas que foram me passados pelos meus superiores. Então, eu lembro de uma vez que eu estava na escola, era o meu primeiro ano lá, e aí uma das superiores chegou até mim e falou assim, olha, acabou de sair um pai daqui, e ele veio falar que, mas não se preocupa que eu te defendi. E eu lembro que ela ainda falou bem assim, eu pensei, meu Deus, o que é que aconteceu? E aí eu lembro que ela falou assim, ele disse que ele não aceitaria o filho dele, ou a filha dele, não sei, ter uma professora mais nova que ela ou que ele. Então, na época, eu era mais nova do que os alunos. E aí ok, o que a gente faz com isso agora? E ela falou, não, tranquilo, isso não vai te afetar em nada aqui, eu te defendi, falei que enfim, eu já vi o seu trabalho, enfim. Naquele momento, eu pensei, caramba, eu sou uma péssima professora, né? Mas depois eu pensei, é só um pai que não conhece o meu trabalho. Então, algumas coisas do tipo, que assim, não chegaram diretamente até a mim, sabe? O pai não chegou e falou isso para mim, porque eu certamente não falaria nada na hora. Mas isso me ajudou a querer sempre ser melhor, né? Não melhor que, tipo, melhor, mas melhorar a cada dia
para que as pessoas, independente da minha idade, confiem no meu trabalho. Não deixar pontas soltas ali. Não né? deixar ponta solta. Então, várias coisas assim, sabe? Eu acho que principalmente pela imaturidade, né? Pela idade, eu acho que isso era um ponto que eu não posso mudar. Mas ainda. eu posso falar para você que isso é cultural. É. Né? É da cultura passada. Quando eu falo cultura passada, eu estou falando assim, da geraçãozinha passada aí. Geraçãozinha não, né? A baita geração passada. Por quê? Antes, para você conseguir, por exemplo, vou dar aula de inglês. O que você precisava? Você teria que ter faculdade. Né? Você teria que ter uma formação, passar num concurso público, estudar pra caramba, morar fora e um monte de coisa. E tempo de serviço. Tempo, experiência, né? E aí vem um grande detalhe que a maior parte dos empregadores hoje estão perdendo tempo procurando pessoas com experiência. Em vez dele gerar, talvez, a experiência, tem uma galerinha nova que está com, né, com gosto de gás aí. E aí o que eu falo, né? Para você ter uma noção. Como você já disse bem lá no início, eu sou fotógrafo, te fotografei, né, quando você tinha 2 aninhos, você falou, né? Por aí. Imagina, 2 aninhos, você hoje está com 19, há 17 anos atrás. Então quer dizer que eu sou fotógrafo há mais de 17 anos. Eu não queria contar, mas ela contou, né? Não é só 17 não. É um pouquinho mais de 17, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu ter 17 anos de fotógrafo não significa que eu sou melhor do que um cara que começou 1 ano atrás. Exatamente. Existe uma galera que hoje eu sigo, né? Existe um cara, se não me engano, Guilherme Rossi ou Gui Rossi, eu não sei, eu não esqueci o nome dele agora. Eu acho que ele tem 3 anos, eu acho que foi ele que postou. Tenho 3 anos de fotografia. Cara, eu sigo o cara, sou fãzaço do trabalho do moleque. É novinho o menino, acho que tem 21 ou 22 anos. Eu falei assim, cara, ele tem 3 anos e eu sou fã do trabalho dele, né? Então, quer dizer, essa geração que está vindo, né, a idade não manda nada, né? Não tem nada assim, né? Claro, a experiência ela gera mais segurança em vários outros aspectos, né? Por exemplo, igual eu sou fotógrafo de casamento, né? Eu, graças a Deus, nunca tive um problema com um casamento específico, né? Assim, por falta de experiência, porque a gente já tem uma experiência de longa data, assim por dizer, né, Gordo? Mas, cara, fora isso, a experiência não diz muita coisa, né? Experiência não tempo de serviço não é sinônimo de qualidade. Exatamente. Essa é a realidade, né? Então, galerinha, 19 anos não quer dizer nada. E só para você saber, Gordão, tem quantos anos? Pra quê? Pô, sou novinho, mas também, pô. Mas quantos anos? Fala aí, eu Gordo. tô trabalhando fazendo um pouquinho de diferença aí, né? Tá quantos anos hoje? Eu tô com... Quantos você acha que eu tenho? Ela vai... Ela sabe, eu sei, pô, né? é sua professora, pô. Cabeça. Tô com 17. 17 anos, você pensa comigo, o moleque tem 17 anos, já falamos isso lá no primeiro convidado que nós falamos, né? Nós já falamos sobre isso. Quer dizer, o moleque, ele hoje é o nosso designer, ele edita nossos vídeos, é o nosso web designer, né? Então, quer dizer, tudo que a gente solicita para ele, ele faz com maestria, né? Claro, tem as faltas de experiência? Tem, mas, cara, a qualidade existe, isso que é muito legal. Então, não significa que a idade dele vai mostrar que ele tem mais qualidade ou menos qualidade. Claro que todo mundo, com o tempo, né, você vai gerando mais experiência e mais sabedoria em alguns aspectos, né? Mas não significa muita coisa também. Hoje, no mercado digital, principalmente, na internet, hoje... O que importa é o resultado, né? O que importa é o resultado. Eu acho que é isso que as pessoas têm que ver. Exatamente. Falando no meu mercado, assim, marketing digital, o que você entende sobre marketing? O básico para sobreviver, diria. O básico para estar ali. Mas, assim, eu sou muito curiosa. Então, quando eu comecei... Na verdade, por que eu comecei a colocar conteúdo no Instagram? Foi no início da pandemia, aula online, né, da escola, tudo novo. Eu tinha o meu Instagram pessoal, mas era sempre aberto, né? Compartilhava minha vida ali. Tinha alguns alunos que me seguiam, a gente sempre interagia por lá. Tinha concorrentes no meio ali? Não. Como assim? Você tem algum tipo de concorrente aqui ou fora? Na cidade, que faz a mesma coisa que você, por exemplo? Exatamente. Tem, de dar aula também? Tem. E se você se preocupa com isso também? Mas não precisa falar não, tá? Não precisa falar, não precisa falar. Vamos criar uma discórdia aqui, né? Você tá falando Não. de negócios. Cara. Não precisa falar o nome dos seus concorrentes. Assim, tem e não tem, né? Porque concorrente, pensando em quem trabalha na mesma área, tem. Mas, assim, hoje eu tenho nichado muito bem o meu público. Então,
a galerinha que se identifica comigo ali é minha, sabe? Então, não que, tipo, nossa, não vão me abandonar nunca, mas é o público que eu quero atrair. Ah, legal. Então, tem outros professores de inglês, mas para, né, pessoas diferentes, então tem para todo gosto. Sabe o que eu falo? Eu falo o seguinte, cara, não existe concorrente. A pessoa fala, quando ouve essa frase, eles ficam pé da vida comigo, né? Porque assim, não existe concorrência. Por exemplo, eu sou fotógrafo, como eu falei, e não me sinto que eu tenho um concorrente. Não tenho concorrentes. Né? Aí fala assim, Lucas, mas por que você não tem? Porque, cara, ninguém tem o meu olhar. Exato. Ninguém vai fazer a foto igual eu faço. Claro, ele pode fazer melhor ou pior, mas no meu olhar nem a pau, né? Ou seja, as pessoas elas não contratam a minha fotografia, ela contrata o Lucas. Exatamente. Isso que é legal, né? Exatamente. Então eu acredito que acontece com você com a mesma coisa. Conta pra gente. Então, por exemplo, nas minhas aulas, cara, eu gosto de colocar uma música da Taylor Swift, por exemplo. Uau. Então, eu misturo Taylor Swift, eu misturo Friends. Então, isso sou eu, Sim. sabe? Então, os alunos que se identificam comigo, né? Claro que, assim, as aulas são personalizadas. Então, eu também entro no mundo do aluno. Sim. Então, eu falo que hoje eu já entendo de futebol e sei pilotar um avião. Porque... Toma, já fez tudo. Por causa dos meus alunos, assim, né? Brincadeira, óbvio. Mas sempre tem alguma coisa em comum. Então, é isso. O aluno contrata a Yasmin, não a teacher Yasmin. Que legal, que legal. Então, é isso. Aí você começou a publicar conteúdo no seu Instagram e foi crescendo e você soube nichar? Como Foi, é que é? né, falando disso. Por que eu comecei a colocar? Para ajudar os meus alunos. Foi simplesmente Sério, mas pra os isso. seus alunos vieram de onde? Da internet. Todos da internet? Eu tenho... Você tem 15, você falou, né? É. Hoje. Aham, Fixo com você. Isso. Quantos vieram de fato da internet? Te conheceram pela internet? Vieram pela internet, perdão. Eu vou inverter a conta. Eu vou falar que 2 não vieram pela internet. Mais fácil para minha cabeça. Tá bom. De humanos. Mas, assim, eu falo que desses 2, um é meu primo e o outro foi minha aluna no ensino médio, a Ju. Entendi. E eu falo que, assim, a Ju, ela já conhecia meu trabalho. Então, independente de eu postar conteúdo ou não, ela é minha aluna. Mas eu falo que o meu primo, não é porque é da família que né, precisa contratar, que diz muita coisa. Então, eu acho que mesmo ele me conhecendo pessoalmente, sendo da minha família, talvez se eu não estivesse colocando conteúdo na internet, ele não me contrataria. Né? Isso é Porque não é tipo, bacana. porque é da família, né? Então, eu acho que, sei lá, 14 dos meus alunos só vieram até mim por causa da internet. Cara, Gordo, E são todos adultos? Ou não? A maioria? Não, eu tenho 2 crianças. Eu ainda dou aula para crianças, Qual faixa de idade? não consigo me desapegar. Os 2 têm 9 anos. os 2, 9 anos, e os demais? Só, assim, uma média de idade. A média é 25, eu diria. Caramba, aí, ó, dando aula para mais velhos, tá vendo? Dando aula para mais velhos. Mas, Pô. cara, querendo ou não, isso nunca mudou pra ela. Porque, pô, desde os 12 anos trabalhando com gente mais Não, velha. claro, com certeza. Então, pra com isso certeza, com mudou. certeza. Caramba. Legal, né? Muito top. Não, e assim, ó, já que o Gordão já entrou nessa parte da internet, né, eu fico pensando o seguinte, né, cara? Eu sempre... Esse é o terceiro, né? Terceiro com o convidado? Quarto com a gente, com o primeiro, né? Ó, pensa comigo. Eu vou repetir a mesma coisa que eu repeti nos 3. Ainda tem gente que não consegue enxergar a internet como algo importante para o negócio dele. Eu costumo dizer o seguinte, cara, existe várias escolas de inglês que ainda não estão na internet. De várias cidades. Se você digitar escola de inglês, né, você às vezes encontra o Instagram, acha o Facebook dela, acha até o site, mas só que não está ali presente o tempo todo, falando, fazendo o que você está fazendo. Né? Porque assim, depois o Gordão vai dar um espaço para você, falar qual que é a sua rede social e tal. Cara, é muito bom. Cara, o seu conteúdo é muito bom. Obrigada. Né, eu estava perguntando lá assim, quem que poderia ser convidado nosso, né? Que a gente queria alguém da área, algum professor, né? E aí eu falei para você, né? Citaram o seu nome e tal. Cara, eu falei assim, mano, eu não sabia que você tinha um conteúdo tão bom, Gordo. Você já viu o conteúdo dela? Cara, é muito bom. A página é linda, velho. É interativo, pô. Cara, é linda, linda, linda. Foi onde que você postou um story, tipo assim, cada história é uma palavrinha, não sei o quê, não foi? Foi. Eu amo muito isso. legal, velho. Não, aí eu fico pensando, sabe o que eu fico pensando? As escolas que não estão na internet, vão perder alunos para pessoas como você, né? Ou seja, professoras ali que tá no digital,
né? E aí reclama. Aí vão reclamar o seguinte, é o mercado, é a cidade, é o local, é as pessoas que não me entendem, né? Mas não estão nichando como você acabou de falar, né? Ou seja, as pessoas estão procurando pessoas como você porque é um atendimento mais particular, eu conheço, né? Imagina, eu vou contratar a Yasmin, mas pô, eu vou contratar depois que eu seguir você, passei a te conhecer. Ou seja, no momento que eu passa a confiança, né? No momento que eu for contratar, eu já sei quem é você. Exato. Né? Porque a sua vida tá ali, você tá... É a Yasmin ali. Exatamente. Né? Pessoas se identificam com pessoas, né? Não com empresas. Que é legal, cara. Esse é um negócio que ela falou a verdade. Pessoas se identificam com pessoas. Claro que eu vejo hoje que existem mercados que é mais difícil de estar na internet. Eu acho, de fato, sim, né? Um exemplo, né? Um supermercado. Um supermercado, por mais que ele está na internet, ele vai sentir um pouco mais de dificuldade de ter resultados via internet. Ele vai sentir um pouco mais, porque as pessoas estão habituadas a ir ao supermercado. Só que eu falei na última vez aqui, né? Eu falei assim, já existe um monte de pessoas, né, que vão e compram pela internet até mesmo o supermercado. Exato. Né? Então, hoje as pessoas estão assistindo aulas via internet, comprando via internet, e você está ganhando seu dinheiro via internet. Internet, exatamente. Exato. Então, eu acho que é bem bacana, eu acho muito importante. E dentro desses alunos tipo, que você tem, são dois, você falou que são menores, né? E os outros, a média de 25 anos. Isso. Essas pessoas, não sei se você tem o direito de falar delas, elas são empresárias, têm alguma profissão na área ou são alunos aí, estão saindo da faculdade, alguma coisa? Eu tenho um aluno que é empresário, mas ele é exceção. Ele, assim, é fora do meu nicho, né? Mas eu dou aula para ele. Mas tirando, são pessoas, assim, comuns, né? Que se identificam comigo. Então, é uma galera que está começando na faculdade, que tem... O meu foco que tem os mesmos interesses que eu, para que a aula seja mais legal, né? Então... É o seu diferencial. Isso. Então, tem alguns, né, que vão usar o inglês para o trabalho. Tem um, de fato, né? Tem um contador que ele vai precisar para o trabalho dele. Tem esse outro empresário que precisa, né? Mas a maioria ali, ou é por hobby, ou é porque quer aprender alguma coisa, né? Vai usar na faculdade. Então, nem todos são, assim, pessoas muito distantes de mim, sabe? Tipo, empresários grandes, pessoas, assim, nomeadas, não. Entendi. Então, se você hoje tivesse, sei lá, liberdade financeira, né, tivesse, né, ganhando muita grana, o que você tocaria, assim? Que tipo de negócio, que tipo de coisa você faria hoje? Continuaria dando aula ou o que você faria da sua vida? Boa pergunta, hein? De qualquer forma, o inglês estaria no meio. Tudo que eu fizesse, eu acredito que o inglês estaria no meio. Eu acho que se eu, por exemplo, não precisasse mais trabalhar, né, se eu tivesse essa opção, eu continuaria ensinando inglês. Talvez não em aula, assim, né, individual, mas no Instagram, com certeza. Eu amo aquilo, eu gosto de verdade. Então, eu compartilho a minha vida ali, a minha rotina, né, eu coloco os meus gostos ali. E eu certamente continuaria colocando inglês na minha rotina, assim, de alguma forma acrescentando na vida das pessoas. Talvez com algo mais de alto ticket, né, sei lá, talvez com intercâmbios, quem sabe. Mas com inglês sempre. Que legal. Pra vida toda. Deixa eu fazer uma pergunta, eu fiquei curioso, de verdade. Né? No momento que eu abri seu perfil, eu falei assim, cara... Essas curiosidades são boas. Quem é que faz as suas imagens, cara? Cara, pelo amor de Deus, gordão. Papai, era que eu tô olhando pra ela. As imagens é muito legal, cara. É tipo assim, eu olho, sei lá, eu te conheço bem pouquinho, né? Mas assim... dá pra olhar e falar assim, cara, é a cara dela, mano. Eu sinto que até parece que é você que faz. É você que faz? Queria dizer que sou eu. Nossa, gente. Não é não? Não. E como eu estava falando, né? Eu sou muito curiosa. Então, no começo, eu comprei alguns cursos de algumas assinaturas, né, de marketing digital para entender, curso de Canva. Sim. Mas o máximo que eu consigo fazer no Canva é planejar uma aula bonitinha. Post para o Instagram não é meu forte. Se vocês rolarem assim a tela lá, o meu feed, né, lá embaixo, tem acho que mais de 300 publicações hoje, mas uma das primeiras fui eu que fiz. E dá pra ver muito a diferença de qualidade. Sério? E aí, hoje eu tenho uma social media, Denise, o nome dela, perfeita. Ela é de onde? Ela é do Espírito Santo.
Que legal. Conheci ela online também. E aí é que tá. Quando eu contratei ela, foi naquele início lá que eu comecei a postar conteúdo só para ajudar os meus alunos. E ainda quando eu contratei ela, eu não tinha intenção de monetizar isso. E assim, não foi uma ideia inteligente, né? Eu não queria esse retorno. Então, muitas pessoas falaram, mas se você está investindo, precisa ter um retorno, né? Então, assim, se vocês rolarem lá o meu feed, lá nas primeiras publicações, vocês vão ver que tem 1 ou 2 posts lá que são completamente diferentes com a minha imagem, né, com a minha paleta de cores, porque fui eu que fiz os 2 primeiros. E aí eu contratei a Denise, hoje eu tenho uma social media, né, eu conheci ela pelo Instagram também, ela é do Espírito Santo, e assim, perfeita, ela está comigo desde o início, Legal. e é aquela pessoa que eu não preciso explicar muito o que eu quero, eu Que só legal. falo e ela entende. Que Sabe? bacana. E é aquilo de Rolou contratar aquela a pessoa. conexão, Exato. Então, e aí foi aquilo, né? Quando eu contratei ela, eu não tinha ainda intenção de monetizar, eu não tinha intenção de dar aula online. Então, eu estava ainda naquele ranço do Zoom, pensava, caramba, que coisa chata. Então, jamais ia querer trabalhar com aquilo. Você passou por isso também, né? Mas o que acontece? Eu comecei a ter que estudar mesmo como é que funcionava o Zoom. E ele é todo em inglês, então eu tive essa vantagem, né? E aí, quando começou a ter aula na escola, eu pensei, bom, talvez dê para eu trabalhar com isso também, por conta. E aí começaram a vir pessoas, porque eu colocava o conteúdo no Instagram, então o pessoal pensava, deve que dá aula, né? Sim. E aí chegava a gente perguntando se eu era professora particular. E aí eu falava que não era. E eu perdi essas pessoas, né? Caramba. Por uma falta de planejamento. Aproveitando aqui, né, você acha que é importante essa questão da estética na rede social? Com certeza, totalmente. Então, quem Você acha que tiver... influenciou lá no início, quando você trocou essa roupagem sua? Você acha que deu mais profissionalismo? Como é que foi? Totalmente mesmo. Porque era algo muito amador, né? Eu lembro que eu usava filtro que tampava minha cara inteira, porque eu morria de vergonha. E cores, dependendo do meu humor do dia, eu usava uma cor diferente, não tinha identidade nenhuma. Então as pessoas, né, iam ver aquela bagunça e falar, imagina como que não é a aula dessa menina, se nem o Instagram ela arruma, né? Nossa. Caraca. Pesado, né, Gordo? Mas você foi se preocupar com isso antes ou depois que você teve esse pensamento? Aí foi assim, porque eu queria colocar conteúdo, porque eu achava legal, foi por isso, né? Eu achava legal e aí eu queria ajudar os meus alunos. Mas aí quando as pessoas começaram a chegar, eu não trabalhava ainda com isso. Eu pensei, bom, vou ter que estruturar um negócio aqui. E aí eu já estava começando com a Denise, ela fazendo a minha identidade, na época nem tinha logo, eu fui ter logo mês passado. Agora eu já tenho minha logo, bonitinha, mas até então eu não tinha. Então, foi assim, um processo que melhorou muito a identidade visual do meu Instagram, com certeza. E algo que me deixa em paz, né? Eu olho aquilo e falo, ufa, tá bonito. Porque era o que me incomodava também, né? Esse carnaval que era antigamente meu Instagram. Então, foi essencial. E eu falo que, assim, se a pessoa está começando, talvez ela precise ter uma experiência de ainda tentar, talvez, fazer sozinha, mas assim que tiver oportunidade, é muito importante. Contratar alguém que entenda, né, para fazer arte, para fazer toda essa roupagem mesmo do Instagram, né? Sim. Super essencial. E você já investiu dinheiro nas redes sociais, por exemplo, para impulsionar, para tipo tráfego pago, essas coisas? Já, poucas vezes. Poucas vezes? Quando eu fui abrir um curso com a minha prima, a gente fez. Só que aí tem aquela coisa, né? Eu fiz, mas eu entendo pouco sobre o assunto. Ah, entendi. Então, eu acabei colocando ali os interesses da pessoa totalmente errado. Então, chegaram professores de inglês, por exemplo, que não era o que eu queria, né? Eu queria um aluno. Então, eu coloquei ali interesse. Nem lembro o que eu coloquei. Eu sei que aí chegaram professores por causa daquele interesse específico. Que professores têm, não alunos. Uhum. Então, devia ter mudado isso. Então, poucas vezes eu tentei, né? Fiz esse investimento mesmo em anúncios. Mas chegou a ter algum aluno? Você tem algum aluno por conta desse impulsionamento ou não? Não, de impulsionamento não, porque aí chegaram as pessoas erradas, né? Errou o público ali. Errei o público, exatamente. Entendi. Pois é. Mas você acha que eu impulsionar através das redes sociais, você acha que dá algum retorno ou não? Com certeza. Dá, porque eu sou muito influenciável, né? Então, eu às vezes estou passando pelos stories, aparece uma papelaria, meu Deus do céu, que eu nem sigo, né? E aí aparece o anúncio, eu já entro. Quantas vezes eu já fiz compras sem nem seguir, né? Só porque apareceu o anúncio. Totalmente funciona. Ah, bacana.
Então, eu acredito, talvez, que se você acertasse o público, hoje você teria mais alunos, né? Com toda certeza. Exato. E essa é uma área que eu preciso me aprofundar mais. Ah, legal, legal. Hoje já tem vários profissionais que fazem exatamente esse trabalho, né? Que são os gestores de tráfego pago, né? Gestores de tráfego. Gestor de tráfego, né? A gente tem o nosso também, né? A nossa. Carol, né? Carolzita, um abraço para você, Carolzita. Ela vai estar assistindo. Né? Carolzita com certeza vai estar assistindo a gente. E assim, esses gestores, eles são as pessoas que realmente acertam ali o público, né? Eles tentam chegar naquele público certo, é muito legal. Então, olha que bacana, né? Você falou de 3 profissionais aqui para mim hoje, né? Você falou que nós chamamos de social media, mas você como é que fala em inglês? Social media. Social media. Na verdade, assim, o nome o som de chi? Porque o C ele vai ter esse som. Na verdade, vai ser Social Media Manager. Porque vai ser o gerenciador de rede social, né? Manager. Só que acabou que a gente nem fala mais, né? Sim. Aí fica só Social media. Social media. Cara, nós temos nosso social media e nós falamos certo isso aqui, velho. Mas Pô, nós estamos no Brasil. Eu posso falar social media? Pode Amém, falar. Obrigado, professora. Mas a nossa convidada aqui, né? Tem que ter Tá bom, social media. Social media. Mas o que me chamou a atenção, legal. cara... Ela falou de 3 profissionais. Só para concluir, eu não falei meu 3 profissional. O social media, ela disse, falou do design, que provavelmente é o mesmo ali, né? Que está envolvido, que ela também faz o gerenciamento das redes sociais, que é o designer gráfico, que ela é designer gráfico, com toda certeza. Né? E ela falou também aqui do gestor de tráfego. Né? 3 funções hoje que existe uma procura altíssima no mercado atrás desses profissionais, que é difícil você achar bons profissionais nessa área. Né? E esses 3 profissionais podem mudar, literalmente, a história da sua empresa. Né? Eu acho muito legal. Cara, o que me chamou a atenção aqui, nossa, eu tô com um sorriso nos dentes. Cara, ela falou que a estética do Instagram é importante, mano. Tá vendo, Gordo? Eu falo que o seu trabalho, Gordo, é importante, Gordo. Demais. Porque, tipo assim, tem aquele negócio, né? Aquela dúvida, assim, coisa bem bonitinha no feed, não vende, não sei o quê. Mas, poxa, prende atenção. Prende. E se uma vez que prende, retém. Você já fez 2 papéis aí, sabe? Não, a gente tem que tomar cuidado, Gordo. Tem pessoas que falam assim, mas essas propagandinhas assim não tem vida, ela não... Como é que fala? Eu vi essa semana, cara, eu vi, tipo assim, superficial, né? Algumas imagens ficam superficial, né? Fica carinha de propaganda. Isso de fato acontece, principalmente se a pessoa ela não humaniza a rede social dela. Um exemplo, se ela não aparece, o profissional, o designer gráfico ali, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que achar um modelo da internet. Ele vai ter que pegar uma imagem da internet, alguma coisa da internet. Só fazer alteração em cima. Não tem o que fazer, né? Aí vai ficar realmente uma coisa fake, né? Ou superficial. Mas agora, no seu caso, por exemplo, você tá ali, né? Você tá ali, dá cara ali, né? Ou seja, a sua imagem o tempo todo está ali. Então, por isso que eu falei, o design da sua página é muito a sua cara. Ou seja, a sua própria marca é você. O seu rosto está ali, você é a marca. Então fica até mais fácil para o profissional, né? Eu acredito que ela fica te mandando, manda mais foto para mim, manda um vídeo para mim. Hoje ela me mandou essa mensagem. Hoje. Porque por mim, eu deixaria na mão dela, ela só fazia post ali, né? Estético ali, bonitinho. E hoje ela falou, Yasmin, me manda mais foto. Porque eu fiz uma sessão de fotos recentemente, mas já esgotou, né? Já acabou, já usamos todas. Ela falou, quando você puder, me manda mais fotos pra gente ir intercalando, né? Então eu vou aproveitar que você falou isso, vou falar para os nossos clientes. Tá vendo aí, ó? Quando nós cobramos para vocês mandarem material, né, Gordo? Pô, quando vai mandar, manda uma fotinha, manda um vídeo. Não é porque nós somos chatos, é porque o negócio realmente dá mais resultado. Né? É diferente de eu usar um modelo, né? Porque antes a propaganda em si, ela funcionava muito assim. Né? A gente usava um modelo, usava uma família fake, usava um negocinho. Né? Hoje, se vocês observarem, as marcas que estão vendendo mais são os influencers. Né? Por exemplo, nós vimos isso pelo último BBB. Né? Quantos influencers não tinham lá? Né? Quantas pessoas que já estavam ali com vários seguidores, né? Então, exatamente. Isso é muito importante, né, cara? A pessoa colocar o rosto ali, né? Colocar a marca dela. E olha aí, pô, e tipo, não é só a gente que tá falando pra, ter um tipo de pensamento, porque a gente tá sendo exigente. Pensa que ela falou, pessoas se identificam com pessoas. A minha falou a mesma coisa também.
Entendeu? Exatamente. Pessoas se identificam com pessoas. Então, que nem pessoas. você falou, se a gente está lá pedindo e cobrando para as pessoas mandarem, Não, não é nem por causa de ser chato ou nada do tipo. É porque, pô, ela me falou, entendeu? Pessoas se identificam com Não, pessoas. o Gordão talvez vai lembrar, mas a gente não vai entrar aí nesse detalhe, mas eu vou te dar um exemplo de que nossos clientes já falaram pra gente, né? Porque a gente, aqui, né, para você que já nos segue, já sabe, né? Mas a gente também tem o social media, nós temos aqui também o gestor de tráfego, nós temos a pessoa que cuida da identidade visual, que é o nosso design gráfico, né? O Ian, o Carlos, nós tínhamos o Léo, que trabalhava muito tempo com a gente aqui, trabalhou com a gente, foi meu sócio, né? Que é hoje... Talvez não, né? É a nossa referência, né, de design gráfico. Para mim, ele é o cara aqui do nosso Nortão, né? É um dos melhores profissionais eu já pude trabalhar. Mas observa, não adianta ter ali talvez os melhores profissionais com você se você não aparece. Você precisa aparecer, né? E aí falando do meu cliente, né, dos nossos clientes, vários clientes já falaram assim, mas poxa, eu já contratei vocês para não precisar aparecer. E mesmo assim você está me pedindo um monte de coisa. Pô, qual que é a função sua de estar aí? Cara, difícil, né? O que responder? Você poderia me dar uma resposta? O que você responderia para essa pessoa que fala isso? Por sua experiência, o que você falaria? Olha, acho que só se você aparecesse por ele, talvez, mas a marca seria sua, né? Aí não tem como. E é exatamente a mesma coisa quando o aluno chega até mim, achando que me contratando, eu vou fazer milagre, vou fazer com que ele aprenda, né? Não é assim. Então, a gente contrata os profissionais que entendem melhor daquilo, mas a gente, de toda forma, vai precisar fazer a nossa parte. Então, caramba, que triste, né? Pensar desse jeito. Porque... Como foi a frase que me falaram também essa semana? Tá. Comodoro ainda é das antigas. Eu ouvi essa frase essa semana, cara. Eu estava numa reunião com uma cliente e a cliente falou exatamente assim, Lucas, talvez, né, que ela já estudou um pouquinho de marketing, né, ela está, né, com a mente fresquinha aí, e ela falou assim, Comodoro ainda é das antigas. O que ela quis dizer? Ela quis dizer o seguinte, ainda nós estamos na geração, né, porque os donos das empresas ainda é a geração passada ou retrasada, né, que assim está longe ainda da rede social, está longe da internet, né, eles não estão enxergando de verdade ainda o papel disso e eles não estão percebendo que Comodoro está voando já, né? Por exemplo, você vive 100% da internet. Eu disse isso aqui no primeiro podcast, né, Gordo? Eu falei assim, cara, todos os meus clientes, todas as fotografias, depois que eu passei para o digital, todos os meus clientes vieram da internet. Todos. Imagina, todos. Assim, todos eles me olharam lá no Instagram, me olharam no Facebook, na época eu usava muito o Facebook. Eu tinha um sitezinho bem fuleirinha, né? As pessoas me viram no meu site. Todo mundo que me contratou, Gordo. Todos os casamentos que eu já fiz, todos os ensaios que eu já fiz, né? Depois que eu virei para o digital, né? Vieram da internet. Então, olha que legal. Ou seja, o cara não se limitou. Exatamente. O cara não se limitou. E, assim, pô, é aquilo lá. Você acha, na sua opinião, que o problema é Comodoro ou são as pessoas que pensam que Comodoro não vai para frente? As pessoas, com certeza. Que eu acredito ser a minoria, talvez. Essa minoria que tem esse pensamento limitante, né? E assim, a gente até entende, né? Porque não é da realidade deles, né? Mas assim, fica para trás. Quem não enxerga a internet como um novo meio, né? Um novo mercado, fica para trás. Também concordo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos passar aqui um pouquinho mais sobre você. Né? Nós estamos chegando quase aí nos finalmente do nosso podcast. Mas agora eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Vou fazer 2 perguntas, né, sobre você. E depois o Gordão vai fazer a ponderação dele ali. Deixa eu fazer uma pergunta. O que mais te inspira hoje? O que mais me inspira? Coisas não relacionadas ao trabalho. E isso é algo que mudou a qualidade do meu trabalho. É um paradoxo, né? Parece. Mas, assim, ter o meu momento de lazer, ter os meus hobbies, me deixam muito mais inspirada do que se eu estivesse ali quebrando a cabeça tentando trabalhar. Então, exemplos. Por exemplo, eu gosto muito de quebra-cabeça. Eu amo quebra-cabeça.
Não, pera. Você ama quebrar a cabeça ou o jogo quebra a cabeça? O jogo. Ah, tá. Me desculpe, então. O jogo, né? Eu amo Sério, quebra-cabeça. cara, isso te inspira? Me inspira legal. muito. Eu já tô sentindo falta, porque eu precisei parar um pouquinho, né, por esses tempos mais intensos de fim de semestre e tudo mais, renovação de contrato e tal, tive que parar um pouco. Mas semana que vem eu já tô de férias, eu tô com um lá, fechadinho, que eu quero começar um novo. E assim, às vezes quando eu tava, porque a gente nem sempre é criativo, né, não é todos os dias. Sim. Então, eu não tava com ideia de criar uma aula legal, e eu pensava, eu passei 2 horas na frente do computador, não tive uma ideia. E aí, se eu sento 15 minutos para montar um quebra-cabeça, eu já tenho uma ideia de uma aula excelente. Nossa. E assim, e é algo que eu tenho aprendido, porque eu gosto de ler, né? Então, eu passava... Você ler também? Eu gosto de ler, bastante. E eu pensava... Não, pode continuar. Eu pensava que, para eu ser uma boa profissional, eu precisaria engolir todos os livros da minha área. O que não deixa de ser verdade, porque em algum momento da vida a gente, né, vai ler bastante livro. Mas, para mim, é muito mais valioso eu entender de outras áreas que não tem nada a ver com a minha. Então, por exemplo, tem isso eu aprendi num curso de marketing, aliás, uma vez, que Galileu, ele só descobriu que tinha crateras na Lua porque o hobby dele era pintura. Então, não foi estudando astronomia por si. Então, ele observando a Lua, ele percebeu que tinha uma sombra. E aí ele pensou, quando ele estava pintando, ele aprendeu sobre sombreamento. Se tinha sombreamento, porque tinha buraco. Então, foi aí que ele percebeu, na Lua deve ter buraco. Caraca. Por causa do hobby dele. Caraca, isso é legal. Então, acho que assim, um profissional bom não é aquele que foca só no trabalho em si, mas é aquele que consegue juntar todos os pontos, ligar todos os pontos. Então, é como você falou agora há pouco, né? A pessoa contrata a pessoa. As pessoas contratam pessoas. Então, todo o seu histórico de vida, né? Todos os seus gostos, eles vão se conectar em algum momento. Bacana. Então, eu acho que é isso. O que mais me inspira, na verdade, não é algo do meu trabalho. Então, é seguir profissionais de outras áreas também. Por exemplo, isso de escrever os stories separadinho. Foi algo que eu vi num Instagram aleatório de uma menina que fazia artesanato. E aí eu vi ela escrevendo daquele jeito e pensei, por que não trazer para a minha área também? Porque me prendeu a atenção, eu gostei e eu adequei ao meu conteúdo. Caracas. Não, Cara, genial, velho. Genial. Yasmin, minha pergunta é, se você, por exemplo, pudesse colocar uma ideia ou talvez algum tipo de crença, uma placa enorme, talvez um outdoor, vamos pro outdoor. Qual seria? Você poderia me explicar pra galera aí que tá assistindo? Pensamento, uma ideia, uma frase, uma crença. Uma ideia, crenças, pensamentos, que você acredita que vai fazer alguma diferença. Sobre o meu trabalho? Trabalho, tipo assim, o que fez você realmente crescer? É alguma coisa assim que é seu, né? Assim, que te guia, né? Que te faz seguir. Eu acho que eu diria para dar o seu melhor todos os dias. Só que isso é relativo, porque talvez hoje o meu melhor vai ser dar uma aula top. Mas talvez amanhã o meu melhor vai ser pelo menos conseguir dar uma aula. Então, independente de como a gente estiver, dar o nosso melhor. Então, tem uma frase de Fernando Pessoa que eu gosto muito, que ele fala assim, que a Lua, ela brilha, parafraseando ele, né? Ela brilha muito em todos os lugares porque ela está alta. Então, ele fala para ser inteiro em tudo que for fazer. Então, não fazer algo pelas metades. E aí a gente tem fundamentos sobre essa frase bíblica, tem de mentores. Então, no fim, é isso, sabe? Dar o seu melhor. Legal, cara. Caramba. Muito bom, muito bom. Acho Já que eu diria dizia Antônio do Foto, meu padrasto. Ele falava muito isso. Ele repetia isso pra mim, cara. Né? Imagina, ele tinha a 4ª série. E aí ele falava pra mim, cara, tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Né? E almeje estar no topo. Ele falava isso pra mim. Exato. Né? Ele tinha uma frase que, cara, era matador. Ele falava assim, cara, se você, eu não quero nem saber o que você vai fazer, mas se você, por exemplo, se você entrar na empresa e você for o faxineiro, eu quero que você seja o chefe dos faxineiros. Eu quero que você almeje ser o chefe e faça o seu melhor.
né? Então, agora você falando isso, me lembrou na hora. Falei assim, era o que me guiava quando eu tinha 19 anos. Exatamente. Que legal, cara, é muito isso. bom. Então, eu acho que você está no caminho. Amém. Ai. Bom. Mas, ó, eu queria que você fizesse talvez olhando aqui para essa câmera aqui, né? Eu quero que você olhe e fale assim, dá um recado para a galera, talvez ali que está na escola ainda, né? Que talvez não sabe o que fazer. Mostre, né? Qual que é a importância hoje de ter essa segunda língua, ou quando ele estiver na escola, tiver lá o professor ensinando o verbo to be, né, Lucas? Né, para ele entender a importância desse verbo to be, né? Ou talvez a importância de talvez marcar uma call contigo, né, para trocar uma ideia, para você talvez ser seu aluno. Fala com essa galerinha aí, né, qual é a importância dessa segunda língua. Eu acho que eu diria para a galera que quanto antes vocês começarem, mais cedo vocês vão aprender. E isso vai fazer uma diferença enorme, porque hoje o inglês é importante, mas ele ainda não é tão exigido quanto ele será daqui a 10 anos. Então, imagina, se você deixar para aprender quando ele for exigido em todos os lugares. Vai ser muito mais difícil. Então, acho que o tempo para aprender é agora. E, se começa a aprender agora, ainda dá para aprender de uma forma mais leve, de uma forma mais bacana, mas quando a gente está ali com uma pressão, né, fica mais difícil. Então, verdade. quem deixar para aprender depois... Mas dá uma dica, mais então, difícil. como que eu poderia começar a aprender inglês já? Tipo assim, como que eu poderia começar a aprender o inglês? Me dá uma dica, o que eu poderia começar a fazer? Uma coisa simples, trocar o idioma do seu celular. Coloca em inglês. Trocar o idioma no celular. Porque é algo que, pelo menos os dias da semana, você vai aprender. Porque você vai olhar todos os dias. Você tem o contato, né? Tem o contato com a língua. Então, uma coisa que os meus alunos sempre questionavam, né? Eu sempre cobrava eles, porque assim, fazer aula uma vez por semana ajuda, mas também não faz milagre, né? A gente tem outros 7 dias aí... Não, fazendo aula uma vez por semana, tem outros 6 dias aí sem inglês. Então, precisa do inglês todos os dias. Todos os dias. E, gente, hoje é muito fácil. É muito fácil colocar o inglês na rotina. Então, os alunos falavam, teacher, mas eu não tenho 1 hora livre todos os dias. Gente, um vídeo do TED Talks tem o quê? 5 minutos. E ele é ilustrativo do TED Education, na verdade. Você vai estar aprendendo assuntos globais, assuntos do mundo, de todos os assuntos possíveis, e vai estar aprendendo inglês. Um episódio de Friends tem 20 minutos. Quem que não tem 20 minutos no dia para estar se divertindo, aprendendo inglês, assistindo série? Então, imagina que quando eu comecei... Então você já está indicando aí para assistir também as séries em inglês e tudo mais. Mas eu coloco a legenda, claro, né? Óbvio. Eu indico colocar... Legendado, no caso. Isso, é legal colocar... Primeiro, se for uma pessoa que tem contato zero, para não perder o interesse, começa colocando a legenda em português, não tem problema. Pelo menos o ouvido vai moldando, né? Mas aí, aos poucos, vai mudando para a legenda em inglês, até tirar a legenda totalmente, que aí vai ficar só o som. Então, formas tem. De qualquer interesse, de qualquer área, tem como colocar o inglês na rotina. E hoje é muito fácil isso. É muito, muito, muito fácil. Que legal, cara. Legal, essa dica do celular é muito legal, até porque o celular tá todo mundo o tempo todo com o celular. Todo momento. Particularmente, cara, a minha mãe, a Leisa também, cara, toda hora eu tô assim. O celular pode estar aqui, nós tá na roda de conversa, só faço isso, cara. Eu só faço isso. Todo. Exatamente. Aí ela, larga esse celular um pouco, entendeu? Então, tipo assim, isso é um negócio. Só aprende, não faz quem não quer, né? Porque Exatamente. a faca e o queijo tá na mão. E assim, é por isso que as pessoas então falam que quando ela já está lá no exterior, no caso nos Estados Unidos, por exemplo, ela aprende mais rápido, né? Por exemplo, meu tio, né? Meu tio morou alguns anos lá, né? Ele não sabia nada de inglês, né? Ele morava no sítio e tal e partiu para os Estados Unidos. Ele voltou, o cara se comunicava muito bem, ele chegou falando inglês, né? Então, assim, muito legal. Então, quer dizer, ele não tinha gramática, que é o que você falou, mas ele se comunicava muito bem, né, via inglês. Exatamente. Né? Então, eu acredito porque ele estava num contexto, ele se obrigou a aprender, ele tinha que se comunicar de alguma forma. Então, meio que a sua dica é eu me obrigar a ver o inglês, né? Fazer uma imersão ali de alguma forma.
Particularmente, aprendi o inglês por causa de jogos, né? Eu tinha dois joguinhos que não tinha como traduzir, cara. Exatamente. Era só inglês ou europeu. Né? Que eu nem sei que língua que era, porque estava escrito assim, europeu, né? Você escolhia inglês, europeu ou japonês, se eu não me engano. Aí eu colocava no inglês, porque ficava lá padrão, né? E aí o outro também, a mesma coisa, que até hoje os dois joguinhos estão ainda em inglês. É muito louco, né? E aí eu meio que aprendi várias palavras exatamente por causa tipo disso. assim, outra pergunta aqui, meio que nós já tá finalizando já, mas assim, não é, tipo, na sua opinião, não é necessariamente só aprender um idioma inglês que, tipo, vai, por exemplo, vamos supor, resolver, por exemplo, amenizar seus problemas. Por exemplo, pode ser outro tipo de idioma, certo? A pessoa saber falar o tipo de língua já vai facilitar. O que você acha? Ou você acha que a língua ainda universal é o inglês? Ah, com certeza, a língua universal é o inglês. Era isso que eu queria saber. Não, sem dúvida. Sem dúvida mesmo. Então, aqui a questão que eu acho que o Gordo está perguntando não é que é segunda língua, né? Não, porque, tipo assim, o que eu vejo falar muito é que o inglês é a língua mais fácil de se falar no mundo. Sério? Você considera isso? Olha... Eu não aprendi verbo to be. Não me decepciona. É sério, eu já ouvi falar. O cara falar pra mim que a língua mais fácil de aprender é o inglês e eu não aprendi o verbo to be. Que mundo que eu estou? É porque você não aprendeu comigo. Agora sim! Viu contra a regra. É isso. Mito! Não. Acabou com você. Tá bom. Nós vamos marcar a call depois. Ok. Mas assim, eu diria que qualquer aprendizado é válido, né? Mas assim, se o seu interesse for conseguir ter essa ideia mundialmente, esse conhecimento global, é o inglês. Não tem para onde correr, é o inglês. Mas assim, aprendendo inglês, eu tenho certeza que você vai ter vontade de aprender outra língua. Aprendeu a segunda, vai ter vontade de aprender outra. Nós temos um professor, acho que ele tem 60 e lá vai fumaça anos, ele é professor do Rosa. E... O João? Seu João. Cara, ele é um monstro, cara. Ele tem uma sabedoria tremenda. Ele leu a Bíblia em hebraico. Pois é. Aí o cara aprendeu inglês, aprendeu francês, aprendeu espanhol, sabe português, agora estava estudando hebraico. Né? Eu acho que tem mais duas ali que eu não posso estar enganado. Né? Sei que o cara... Quer dizer, ele falou assim, cara, e tudo partiu do princípio de eu ter aprendido inglês. Exatamente. E sabe o que é mais louco, Gordo? Cara, ele aprendeu inglês com aquele Instituto Universal que você comprava no correio. Ele me falou isso uma vez. Ele mandava carta e aí ele esperava chegar por correio. Então, gente, exatamente. Hoje com a internet, quem não aprender porque realmente não quer. Né? Cara, o cara tem um conhecimento absurdo. Ele é muito legal. Exatamente. Mas, Gordão, acho que nós chegamos aí ao fim, né? Um bate-papo gostoso, legal. Claro. Né? Foi, amei, gente. Amei. que você achou, Passou Gordão? muito rápido. Eu quero sua opinião. Amei Fala aí. muito mesmo. O ambiente se sentiu confortável? Sim, demais, Teve gente. uma coisa que você não gostou que nós já corrige aqui já. Não gostei porque tá acabando, né? Acho que devia ser mais Não, longo se você um reclamar pouquinho. qualquer coisa, a gente demite o David. Nossa contra-regra, Quem não viu? sabe, o David é o nosso cameraman. Tá ali, escondidinho. Né, Escondido David? atrás das câmeras. Não, gente, de verdade mesmo. O tempo passou que a gente nem, pelo menos eu nem vi, né? Já tá acabando aí. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Muito gostoso mesmo o bate-papo. Obrigado. Espero ter acrescentado em alguma coisa pra galera com ali. certeza, E pra com vocês certeza. também. Você deixou várias dicas pra gente aqui que foi muito bom pra mim, né? Assim, visão. eu sou o mais tiozão aqui da roda, né? Pô, tô me sentindo um idoso, né? E o próprio nome da empresa é em inglês, né? Então, gente... E como fala o nome da nossa empresa? Será que a gente não está falando errado? Nós falamos Aftermath, tá certo? Vocês escolheram uma palavra, assim... Que tem um dos fonemas mais difíceis da língua inglesa, que é o TH. Certo. Porque o TH é um som que não tem em português. Então... Cara, como que a gente não fez essa pergunta primeiro, né? Pô, como que nós não mandamos essa pergunta primeiro? Mas não tá. O bom sempre fica pro final. Exatamente. Gordo, pega na minha mão. Gordo é um mito. Contratado. Mas vamos lá. Porque assim, ó, o TH, o que é o som dele? Ele parece de F, às vezes parece de T, por exemplo, thank you, não é thank you, pra falar obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. E às vezes ele parece de V, mas não é nenhum desses, é o som do TH. Entendi. Então precisa colocar a língua no meio dos dentes e dar um soprinho. Aftermath. 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 Toma.
Ah, eu vou aprender. Depois disso, você será com o nome. Não, vamos fazer o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte. Gente, ó, você vai mandar pra mim. Grava assim, repete várias vezes, durante uns 30 Combinado. segundos. Aí eu vou ficar ouvindo. Porque nós falamos Aftermath, né? Porque, na verdade, nós colocamos o áudio, né? O áudio pelo Google. Olha que loucura. Aí a gente ficava ouvindo. E aí dava realmente do som de F, né? Uhum. Mas eu acredito que é bem legal. E, de fato, eu estava assistindo uma série, olha que louco. Eu estava assistindo uma série em inglês e estava lá a legenda. E aí o cara, do nada, ele olhou assim e mandou Aftermath, né? Aí quando ele mandou isso aí a tradução colocou lá, a tradução que foi consequência. Quando ele colocou consequência, eu falei assim, cara, é o nome da nossa empresa. Ah, foi antes de decidir o nome? Foi antes. Que bacana. Porque assim, na verdade, eu já contei todo esse contexto, né, da mudança de nome, que foi até indicação do próprio Leonardo, que era meu antigo sócio, falou, cara, por que você não muda o nome da empresa, tal. E aí eu falei assim, cara, eu sou péssimo em desapego, né, tenho essa dificuldade. E aí eu estava assistindo essa série exatamente nesse momento, o cara mandou essa e ele falou consequência. E eu falei assim, cara, consequência, o que seria a consequência? A consequência, talvez, do encerramento da sociedade, a consequência de uma empresa contratar a nossa empresa para prestar um serviço, vai gerar uma consequência, vai gerar um resultado que seria a consequência daquela decisão, daquela mudança. Quer dizer, então, o dominó, né? Tudo isso gerou, por isso a ideia do dominó. Né? Realmente, assim, eu dar o primeiro passo ou dar o primeiro toque vai gerar o efeito dominó que vai dar uma consequência. Muito bem pensado. Né? Então, cara, foi muito legal. A única coisa que nós não sabíamos era falar o nome da empresa. Mas o nome era top. Mas assim, o nome é top, estamos no Brasil, então tá tudo bem falar Instagram, não precisa falar Instagram, tá tudo bem falar, Até isso? Tá tudo bem falar podcast, né? Tô Porque me sentindo com vergonha. E como seria podcast? Podcast. Podcast. Bonito, né? Gordão Olha. do podcast. Podcast. Gurjão. Claro que a gente está aqui zoando, né? Mas assim, com todo respeito e tal, da língua, né? Claro que a gente está zoando porque nós somos dois barriga verde que não sabemos falar ainda a língua inglesa. Mas ainda. Então, Lucas, cara, você aprendeu a falar o verbo to be? Não, ela não ensinou, eu vou aprender ainda. Não, Vai depois aprender. você fala com ela. Com bem 10. Boa. Ela vai ensinar esse Eu método. sou fã, hein? Eu sou Vai fã. ensinar. Vai ensinar esse método. Sou fã. Então, cara, é isso, né? Yasmin, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo aqui para estar passando um bônus a mais para a galera que está assistindo, sabe? E desde então, muito, muito obrigado, sabe? E galera, para quem não acompanha a Yasmin aí nas redes sociais, o Instagram dela vai estar aparecendo aqui. Mas fala pra gente aí. Fala pra gente aqui qual que é o seu Insta. @Yasmin Grava. Facinho. Yasmin Moleza. com Y e N no final. Vai estar tudo aparecendo aí junto. na tela, tá? Isso Show aí. de bola. A do Lucas, vou deixar ele apresentar. Meu é PH_Lucas Laet. Procura lá. Tamo junto. É nóis, isso. E o meu é o @ian.david. Consegui falar o nome inteiro. Aê! Consegui falar Mas, o nome ó, inteiro. no quarto já conseguiu fazer, pô. No quarto Como é que podcast. fala em inglês? O Ian, talvez. Wyan. Ian. É porque o nome, assim, ele é relativo também, né? Depende bastante. Mas acho que seria às o vezes Ian. @Wyan.david. David. Show de bola. Yasmin, muito obrigado, cara. Primeiramente, você ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz. Nossa, né? eu que fiquei, imagina, gente. Realmente, assim, eu quero te dar os parabéns. Sua rede social é maravilhosa, o seu trabalho está sendo incrível. Né? Sou já fã, como eu falei para você, quando eu te convidei, né, a gente stalkeou todos vocês, eu falei assim, cara, eu já sou seu fã, mano, eu quero muito que você vá lá e tal. Então, parabéns, fico muito feliz. Né? Todo mundo aí que assistiu, espero que tenha gostado. E segue ela lá, por favor, segue, que ela dá dicas incríveis. Se você abrir a rede social, você vai perceber que ela já dá um monte de dica e facinho, né? Ela fica repetindo ainda a palavra, né? De como fala, é muito legal. Muito Exatamente. legal. Tá Gente, muito obrigada. Obrigadão. Eu que agradeço demais. Mais algumas palavras? Quer falar, finalizar? A câmera é sua. Pode ficar Ok. à vontade. Galera, aprenda inglês, é isso. E o mais importante, né, tenham constância em
tudo na vida. E como eu falei anteriormente, quanto mais cedo a gente começa, mais cedo vai ter os resultados. Isso para as redes sociais também, não é? Sim, sim, claro. Então, é isso. E tem um social media, né? Quem tem conteúdo no Instagram tem um social media, contratem aqui a galera. E é isso. Ela vendeu o nosso peixe ainda. Eu sou fã dela, eu sou fã. Ó, hashtag. Valeu, obrigadão. Mas é isso. Tá bom? Obrigada, gente. Então é isso, galera. Finalizamos mais um episódio aqui, cara. Que foda. Então, é isso. Vou ficando por aqui, tá? E fiquem com o próximo episódio. Certo? Valeu, falou e sem choro, hein? Fui!